Tudo bom? Nesse vídeo eu vou tentar mostrar a vocês como é que a gente faz aqui, tá certo? Essas numerações, tá certo? Os níveis dela, então primeiro nível, segundo nível. Isso a gente faz com uma coisa chamada recuo, certo? Como mudar, tá? A forma como essas numerações elas são exibidas, tá? Então, por exemplo, em vez de colocar somente fecha parênteses, eu poderia ter resolvido colocar o A dentro de parênteses. Então ficaria A, B, C, D, E, todos dentro de parênteses. E também alinhamento, tá certo? Como é que eu faço para pegar esse segundo nível aqui, por exemplo, e trazer para mais pertinho, né? Isso, para ficar bem alinhado aqui. Como eu controlo esse espaçamento aqui, tá certo? Entre a numeração, não é? E o texto, tá? Então vou mostrar como a gente vai fazer isso aí. Não vou usar o texto dessa prova, tá? Eu vou escrever qualquer coisa bem simples. A ideia é somente mostrar o recurso aí. E nesse vídeo vai ser somente com o navegador, beleza? Então vou tirar aqui da frente. Tá aqui os dois emuladores, na verdade eu só preciso de um deles, tá? Eu vou deixar esse aqui de baixo que é Android 11, mas não faz diferença, tá bom? O navegador vai ter basicamente a mesma cara nesses dois aqui. Então vou aumentar aqui a tela. O problema aqui, tá, é que eu não mudei a configuração padrão, tá certo? Então se eu tentar criar um documento, ele basicamente vai abrir o aplicativo. E aí como esse vídeo não é mostrando, né, isso como uso o aplicativo, eu vou provavelmente abrir numa guia anônima, tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês. drive.google.com. Ok, meu drive, né, isso? Eu apaguei todos os arquivos que tinham aqui, tá bom? Então vou criar uma pasta para organizar, tá certo? Nova pasta, colocar o semestre. Ok, eu vou entrar nela e aqui finalmente vou criar o documento, né? Isso que vai representar a nossa prova aqui, criar um documento em branco. Então vocês viram aqui qual é o problema, né? Isso ele foi para o aplicativo, tá? Então nesse caso eu vou usar uma guia anônima, tá bom? Então vou clicar aqui nesses três pontinhos. O para computador já estava da outra vez, tá certo? Então por isso que eu não coloquei. Então por isso também que a visão foi essa. Se eu não tivesse colocado para computador, vocês iam perceber, né? Isso porque eu não conseguiria criar nada aqui, tá? Não tem nenhuma opção para criar, né? Então para computador, e o que eu vou ter que fazer aqui é ir para uma janela anônima, né? Interessante, ele chama de guia, mas é janela na verdade. Tanto é que se olhar aqui, tá vendo? Essa é a não anônima, né? Isso? E essas são as anônimas. Ok, então coloca drive.google.com aqui. Eu não preciso colocar para computador, não é isso? Ele deve ter herdado, né, da janela normal. Acesse o drive. O usuário aqui é Lin Vicente 1. Bem, deixa eu tirar aqui. Eu não sei se ele exibe os caracteres da senha, tá? Tem coisa que é assim, né? Que ele mostra a primeira letra, não é isso? Então, como eu não tenho certeza do que vai acontecer aqui, eu não quero ficar editando o vídeo, né? Pra ocultar a senha depois. Então, deixa eu só confirmar que ele pegou aqui. Pegou. Então, vamos voltar aqui. Ok, então tá aqui aquele documento sem... Cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui na verdade está mostrando os últimos arquivos acessados, tá certo? Então pode ser inclusive arquivo de outra pessoa, daquele compartilhados comigo, né? Então sempre lembra de clicar meu drive, tá? Lembra que o aplicativo sempre cria no lugar errado, né? Ele acaba criando na pasta raiz. Então vou mover esse cabo lá, não, vou renomear e mover para lá, tá certo? Então renomear prática de numerações, né? Isso, recuo e alinhamento, que na verdade usa régua, tá? Pronto, então vamos fazer isso aí. Devia ter colocado a primeira letra maiúscula, mas deixa pra lá. Mover, né? Isso, organizar, mover. O que eu disse a vocês em outras gravações, sempre clica aqui em todos os locais, tá? Para ter certeza que está movendo realmente para o lugar certo. Depois você tem pastas com o mesmo nome, né? Isso, e acaba movendo sem querer para o lugar errado. Ai caramba, o mover tá lá embaixo aqui. Beleza, ele já foi para lá, clica aqui. E agora eu clico duas vezes nesse carinha, né? Isso, e ele vai abrir uma nova aba. Antes eram duas, tá? A primeira era a janela de login do Drive, né? Isso. A segunda quando entrei e a terceira é finalmente do documento, ok? Então vou fechar isso aqui que não interessa.
Por acaso, vocês estão vendo aqui que já tem a régua, tá? Se ele não estiver exibindo a régua, vai aqui em V. Tá vendo aqui, ó? Exibir régua. Então, se por acaso o seu tiver assim sem a régua, então clica aqui em V, tá bom? E ele vai exibir a régua, ok? Vou escrever qualquer coisa, tá? Como se tivesse um bocado de coisa na prova. E agora, digamos que vão começar, né, as questões da prova. Então, no meu caso, tá, não tá mostrando todos os menus. A minha resolução é pequena, tá certo? Então, para você que vocês estejam vendo tudo. Quem não tá vendo tudo, clica aqui, ó, nesses 3 pontinhos, tá certo? Para ele exibir o restante do menu. E tá aqui, tá vendo? Ó? Aqui é marcadores, tá certo? Os modelos pré-definidos de marcadores. O primeiro nível é esse, o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? No aplicativo do smartphone você não consegue trocar os marcadores, tá certo? Vai ter que aceitar o que tem aí. E aqui são as numerações, tá vendo aí, ó? Se eu escolho terminando com ponto, o segundo nível também termina com ponto, tá certo? Então, se o primeiro nível termina com parênteses, esse aqui também termina com parênteses. E assim vai, tá bom? Então, você escolhe aí qual mais adequado, ou escolhe qualquer um e depois troca, tá certo? Então, se você usa o navegador, você pode escolher qualquer um e trocar. Então, vou escolher o primeiro, tá? Porque aí eu somente no segundo nível, né? Faço ele ficar com fecha parênteses, tá certo? Então, eu vou clicar aqui. Viram que ele já numerou aqui, deu um espaçamento aqui, tá certo? Um espaçamento que eu não queria, né? Na minha prova não tem esse espaçamento, tá certo? Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo aqui? Tudo bem no cantinho aqui, direto na margem, né? Então a gente tira esse espaçamento aqui com a régua, por exemplo. A régua é bom porque é só visual, né? Não tem que ficar tentando descobrir quais são os números que você vai botar ali. Mas depois eu mexo nisso. Então aqui você bota a primeira questão, tá? Então eu vou botar lá, sei lá, quantos bits tem um byte. Opa, não escreveu nada. Desculpem aí, eu estava escrevendo aqui e não apareceu nada. Ops, agora eu cliquei no lugar errado. Agora foi, né? E aí qual é o grande barato aqui? O que eu quero agora são as alternativas, né? Isso, e ele botou na verdade o número 2. Eu poderia estar simplesmente aqui, tô vendo aqui, ó. Isso aqui é o recuo, esses dois caras aqui atrás, tá? A setinha diz que você quer empurrar ele para a direita. Vira aí? E esse aqui a setinha diz que quer empurrar para a esquerda, tá? Bem, se você fizer alguma coisa errada, tá certo? O que eu recomendo é não mexer aqui, tá? Usa o recurso desfazer, tá certo? Porque às vezes ele tira uma coisa do lugar, tenta botar de volta e não consegue exatamente achar o ponto certo, tá bom? Então fez besteira, clica aqui em desfazer, tá? Quem tiver no computador pode usar o atalho Ctrl Z, né? Que funciona. Então normalmente, tá certo, ao invés de eu ficar mexendo para lá e mexendo para cá, o que eu gosto de fazer é o seguinte: a prova tem 10 questões, então eu vou criar um monte dessas numerações, tá certo? Porque às vezes, tá, ele perde a numeração por algum motivo. Ou seja, ao invés de continuar a numeração anterior, ele inicia de novo, aí vira 1. Tu tá na 9ª questão, quando bota a 10ª ele bota 1. E aí vai ter trabalho para resolver isso aí, tá? Então, normalmente, o que é que eu faço? Tem que escrever alguma coisa, tá certo? Se você apertar Enter aqui, a linha, ele vai apagar esse 2. Vira aí? Vou desfazer aqui de novo. Então, escreve alguma coisa, uma letra, vai para antes da letra e, ó. Beleza? Então, tem todas as numerações. Depois eu mostro, tá? Como a gente faz quando perde a numeração. Aqui eu evito, tá certo? Ter qualquer trabalho em relação a isso aí. Beleza, então vou aqui em cima, quantos bits tem o byte, clico aqui agora, ó. Aumento o recuo, tá? Lembra, tá errado isso aqui, depois eu conserto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí não tem resposta, né? Vamos lá. 10, 7, 8. Vamos deixar assim. Bem, eu deixei um espaço aqui. Não faça isso, tá? A gente tem costume, como eu fiz aqui agora, né? De apertar Enter para deixar um espaço, tá? É melhor usar a opção de espaço entre linhas, tá certo? Então você pode aqui em formatar, parágrafo, tá vendo? Espaçamento aqui, ó. É melhor usar esse recurso, tá? Porque quando você aperta Enter, você não tem muito mais controle sobre aquele espaço. Ele sempre vai ser um Enter, tá bom? Então, usando isso aqui, você pode adicionar espaço antes ou depois de um parágrafo. Depois eu mostro isso aí. Mas não hoje, tá certo? Hoje é somente isso aqui. Beleza. E aí teria a segunda questão, não é isso? As alternativas da segunda questão. A terceira questão. Vou fazer ele mais compridinho, tá certo?
as alternativas da terceira questão. E assim vai, tá certo? Eu vou apagar esses caras aqui de baixo, tá certo? Para ver se eu consigo mostrar a perca, né, da numeração. Dele perder a numeração e não conseguir mais recuperar ela, tá? Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu tento forçar isso artificialmente, beleza? Então faz de conta que tem um monte de parágrafos aí. Ops, foi até demais, né? Então deixa eu desfazer aqui. Ok. Então o que é que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema aqui? Desse ponto. É muito simples, tá? Você clica em qualquer um desses carinhas aqui e você vai ver que ele vai selecionar todo mundo que está no segundo nível, tá vendo aí? Se você clicar de novo, você vai mudar somente aquele cara, tá? Então se eu queria por algum motivo que esse cara fosse diferente de todo mundo, então isso é o que você deveria ter feito. Mas não é isso que eu quero, né? Isso eu quero todo mundo segundo nível. Então clica mais outra vez, ó, seleciona todo mundo e vai lá, ó, formatar, tá certo? Tá vendo aqui, ó, marcadores em numeração. E aí tem várias opções aqui, ó. Menu de lista numerada, né? São aqueles seis formatos pré-definidos que vocês já viram. Marcador também, né? Isso, aqueles 6 modelos. Esse eu nunca usei. Isso é para criar um checklist, né? Que você clica lá, ele vai ticando ou não. Nunca usei isso aqui. O que eu quero é esse aqui, ó. Opções de lista, tá? E opções de lista estão vendo aqui, né? Isso você pode mudar. Aquele era um A minúsculo, né? Se eu quisesse um A maiúsculo, clica aqui, ó. Aí todo mundo virá A maiúsculo, tá? Ou eu quero em romano, romano maiúsculo, romano minúsculo, tá certo? E aqui embaixo, tá vendo aqui? Marcador não é o caso, eu quero a numeração, então eu não vou escolher isso aqui, tá? Eu vou escolher isso aqui, tá vendo? Editar prefixo e sufixo. Então esse aqui que é o barato. Eu não vou colocar nenhum prefixo, né? Isso que eu quero é trocar o sufixo de ponto para fecha parênteses. Beleza? Não use isso aqui, tá? Se você usar isso aqui, ele vai mudar todos os níveis, tá certo? Aplicar a lista inteira, ele vai trocar de todos os níveis. Não é isso que eu quero, eu só quero do segundo nível, tá? Então aperta OK aqui agora, viram? Todo mundo agora ficou correto. E o legal qual é? Ele acabou de aprender isso, tá? Qualquer um que você fizer agora, na hora que colocar em segundo nível, ele vai ficar com essa formatação. Então, quarta questão. É isso, as alternativas da quarta questão. Viram que ele já ficou da forma correta? Então, tá, ele vai lembrar disso aí, beleza? Então é super fácil fazer, trocar, né? Isso se eu quisesse abrir e fechar, qualquer outra forma, colocar entre hífens, tá? É super fácil. No caso, se você quer alguma coisa antes, né? Isso é só colocar um prefixo, né? Então é formatar, formatar, aqui, ó, marcador e numeração. Tá? Opções de lista e lá embaixo tem editar prefixo e sufixo. Aí se eu quisesse em romano, por exemplo, romano minúsculo, tá? Pronto, ó, todo mundo tá romano minúsculo, mas eu quero dentro de hífen, por algum motivo aí, né? É muito esquisito, mas vamos fazer. Eita, o menu ficou lá em cima. Aqui. Formatar, marcador e numeração, opções, desse aqui embaixo, ó, prefixo e sufixo, e aí eu coloco um hífen aqui, estão vendo aí? E outro hífen aqui. Pronto. Vira aí? Todo mundo ficou com essa coisa ridícula, tá certo? Então eu vou desfazer aqui, tá? Bem, ele me deu um zoom aqui, eu acho que eu clico 2 vezes aqui, ele tira o zoom, exatamente. Eu vou desfazer, tá certo? Voltar ao que era para ser correto. Beleza, aqui. Será que aqui embaixo ele vai conseguir fazer certo, hein? Então vamos ver. Eu vou chegar aqui, né? Isso, faz de conta que aqui vai ser a continuação, tá? Você fez 8 questões e aqui seria a nona, tá? Então eu vou clicar aqui e inserir esse carinha aqui. Estão vendo aí? Perdeu. Que massa, né? É o que eu queria mostrar para vocês. Então quando acontece isso, tá? Obviamente tem uma forma de resolver que é dizendo que você quer que esse cara vire 9, tá? Tem como trocar isso aí. Você diz que inicializa a numeração a partir de 9, tá? Estão vendo aqui, ó? Tem até eu continuar. Beleza, será que ele vai aprender? Ó, ele pegou. Se continuar a funcionar, beleza, não tem o que fazer. Mas suponha que não funcionou, tá? Ele continua sendo 1. Então você troca manualmente esse cara para 9, tá? Que não é correto, por quê? Porque se você mudar alguma coisa na de cima, colocar mais uma questão ou remover uma questão, é óbvio que essa não seria 9, né? Se você colocou mais um, essa seria 10. Se você tirou um, ele passaria a ser 8, não é isso?
Então, por acaso continuar, funcionou, ótimo, tá certo? Então, não tem mais o que fazer, né? Tá certo? Mas, assumindo que não funcionou, tá? Assumindo que não funcionou. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar, tá? Tô vendo aqui que tem esses caras aqui, tá certo? Você pode pegar, na verdade, qualquer questão aqui, tá? E clica 3 vezes, tá certo? Copia ele, ó. Eita, desculpe, clicar no computador, né? No caso, celular, segura esse carinha, né? Até aparecer esses azuis, seleciona todo mundo. E cola ele aqui embaixo. Eita. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Pronto. E cola ele aqui embaixo. Ops. Cadê? Copiou não, né? Então vamos lá de novo. Ah, não, eu só marquei, né? Isso, acho que eu não copiei, eu só tinha marcado. Então vamos lá. Vou selecionar esses caras aqui. Foi até melhor, selecionei mais, tá? Esse copiar não funciona, tá? Tem que usar atalho, tá certo? No caso, quem tá no computador, se você clicar copiar aqui, é interessante, funcionou, tá? Normalmente ele mostra uma mensagem aqui, ele abre a janela dizendo, tá, que não funciona, para você usar Ctrl C, Ctrl V, beleza? Então, quem tá no computador, obviamente, aperta aqui nessa bolinha azul e vai aparecer a opção copiar, né? Então aqui eu fiz Ctrl C, vou lá embaixo agora e aqui, né? E dou um Ctrl V. Ah, é danado. Só para ser contra, né? Ele não levou o que eu queria, né? Então vamos usar Ctrl X, tá? Que é recortar. Ctrl V. Não vai. Droga. Ele pegou esse carinha de cima, né? Então deixa eu... Não, ele não tá fazendo. Não tá fazendo. Não tá fazendo. Então me desculpem aí. Eu tinha comentado, né, isso, que o problema dessas coisas online é que ele fica mudando o tempo todo pequenas coisinhas nele, tá? Então acreditem, esse negócio funcionava, tá certo? Inclusive esse semestre, no começo do semestre eu estava exatamente lecionando isso, tá? Então eu tranquilo, copiar, recortar, tá certo? Ele levava a numeração, ele continuava na verdade as numerações aqui embaixo, tá bom? Então só vou tentar mais uma vez e se não funcionar, pelo menos continuar a numeração funcionou, né? Então vamos lá, vou escrever qualquer besteira aqui. Ctrl X e Ctrl V. Olha. Mas também não diz muita coisa, né? Porque. Bem, vamos fazer o seguinte. Vou desfazer, tá certo? É porque ele por acaso ele já era o último, né? Então deixa eu desfazer aqui. Vou tentar aqui. Então deixa eu colocar mais alguma coisa aqui embaixo. Pronto. Eu vou tirar esse sexto. Ops. Ctrl X e trazer ele aqui para baixo. Cadê ele? Descer de marcha aqui. Então, vamos ver. Ctrl V. Funcionou. Ótimo. Ainda bem. Bem, não sei porque não tá. Acho que tá. Tinha numerações aqui, né? Isso eu tinha deixado um resquício de numeração antes. Então, talvez aquele resquício, tá, tenha feito ele se confundir. E aí, como aquele resquício estava muito mais perto, ele usou aqueles caras para fazer a numeração. Beleza? Então, deve provavelmente ter sido isso aqui, tá certo? Então agora vocês viram que ele funcionou, né? Eu tinha recortado do 6, né? Isso, e colado aqui embaixo e ele continua a numeração do 9, beleza? Ótimo, então vamos agora ver como é que funciona essa régua aqui, tá? Essa régua aqui, tá certo? Vocês também tem um retângulo em cima e um triângulo embaixo, né? Então basicamente, tá, o retângulo indica onde ele vai começar, tá certo? O item que eu tô no segundo, na verdade, né? Tá vendo o segundo? Que esse aqui é muito melhor. Tá vendo aqui, ó? O retângulo mostra onde é que ele vai começar essa numeração, tá certo? E o triângulo diz aonde ele vai alinhar o texto na numeração. Então, por exemplo, cuidado, hein? Do jeito que tá aqui agora, eu só vou mudar esse item C, tá? Vejam só. Clica aqui, ó, no triângulo e arrasta. Vendo aí? Eu só mudei o item C, tá? E aqui é uma venda casada, tá certo? Sempre que você arrasta de baixo, leva o de cima junto. Então, nesse caso, se eu não queria o de cima junto, eu vou ter que clicar no cara de cima e... Né, isso, viram que eu não consegui colocar exatamente no mesmo lugar, né? E tentar colocar, né, isso, ele no lugar original. É complicado, né? Não vou conseguir, não. Tá certo? Então, eu vou desfazer aqui, tá? Então, a ideia qual é?
primeiro, não faz sentido arrumar o segundo nível enquanto o primeiro nível está errado. Lembra que eu quero ele bem alinhado aqui no começo da página, né? Da margem esquerda, não é isso? Então clica aqui no 1, tá vendo? Selecionei todas as numerações, ou o marcador, tá? Se for o caso. E aí clico nesse carinha de baixo aqui, ó. E vou levando, tá? Até onde eu achar que estaria legal, ó. Foi demais, tá vendo? Então eu posso desfazer, tá? E tentar novamente, ou literalmente tentar agitar. Pronto, aqui. Então, me parece ok, tá? Então eu vou deixar aqui. Se eu quisesse tirar esse espaço aqui, tá vendo? Ó, entre um e o Q, estão vendo que o espaço está sendo dado aqui, tá vendo? Então nesse caso não adianta mexer no de baixo, né? Porque ele leva o de cima. Então eu vou ter que mexer no de cima, estão vendo aqui? Viram aí que diminuiu o espaço? E agora vou ter que levar todo mundo um pouquinho mais para a esquerda, né? Pronto, aí, ó. Beleza? Agora eu tenho que resolver, né, isso o segundo nível. Então clica aqui, ó, em qualquer letra, marcou todo mundo. E aqui eu simplesmente pego no cara de baixo e levo para lá. Foi demais, tá vendo? Então aqui agora, ó, um pouquinho para cá. Tá bom, né? Então acho que tá legal. Bem, novamente, se eu tivesse muito espaço aqui entre a letra, né, isso, e o texto, então eu posso mexer aqui em cima, né, isso, e tentar diminuir um pouco. Obviamente, nesse caso, eu levaria eles um pouquinho agora para a direita. Beleza, então seria algo parecido com isso aqui. Massa? Então, tá. E lembrando que ele sempre, né, isso, vai... viram esse erro aqui? O problema foi qual? Eu não deixei muito espaço no primeiro nível, tá certo? Então eu deixei ele junto demais. E aí, quando chegou em 10, obviamente ele ocupava espaço de 2 caracteres e não tinha, então acabou ficando esse troço esquisito aqui, tá certo? Então, se você realmente deixou muito apertadinho, vai ter que aumentar um pouco esse cara aqui, tá? E lembra, ele leva o de baixo, aí o de cima, tá? Aí tu afasta. Estão vendo agora que ficou correto? Obviamente isso aqui vai acontecer se você tiver a 100ª questão, não é isso? Então você vai ter outro problema, né? Porque vai acontecer essa coisa estranha de novo, tá certo? E aqui, porque ele ficou assim? Ah, por causa do 10, não é isso? Por causa do alinhamento do 10. Opa, não, eu estava tentando pegar só o alinhamento, mas ele pegou foi o parágrafo inteiro. Bem, se isso aqui não está dentro da solução fácil, então é óbvio, né, que eu vou pegar o segundo nível e colocar embaixo de onde começa o texto, né? Opa, cliquei 2 vezes em cima do D. Agora. Eu não sei porque ele está exibindo esse texto. Acho que o meu mouse está posicionando, não está conseguindo clicar exatamente em cima do triângulozinho agora. Foi demais, eu volto uma besteirinha. Ok. Então lembrem aí, tá certo, desses tipos de recursos, né? Marcador, numeração, clicar no carinha de qualquer nível, né? De qualquer um deles, verificar se realmente selecionou todo mundo, tá certo? E vai lá em formatar marcador e numeração, né? Isso, esse é o que interessa realmente, tá certo? E né, prefixo, sufixo tá nesse carinha aqui, se você quiser fazer alguma coisa diferente. Normalmente eu não me lembro nunca ter usado nesse carinha aqui, tá? Mas se é o que você precisa, ótimo. Então é isso aí. Lembra de praticar, tá bom? Somente olhando ninguém vai aprender não, tá? Você vai até saber que existe isso aí, mas vai dar uma dificuldade, né, de encontrar o recurso, tá? Se por acaso você não estiver vendo isso aqui em cima, é porque você tá vendo essa setinha aqui para cima, se você clicar nela, ó, adivinha, some o menu, né? Aí você, poxa, eu não vou conseguir fazer, não sei o que. Então, ó, a setinha clica aqui, ó, e ele, né, isso exibe o menu de volta. Tá bom? Depois eu faço a gravação no smartphone. No smartphone a vantagem somente é porque as letras vão ficar maior, né? Mas aí você não vai ter essa opção de mexer nas numerações ou nos marcadores, tá? Você não vai ter essa opção aqui de... Você basicamente só vai usar os modelos pré-definidos. Mas a ideia é essa aí, né? Faz tudinho, né? Isso, e deixa só os detalhezinhos para fazer depois no navegador. Ok? Obrigado então e até o próximo vídeo.
vídeo.